Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes e o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades, Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Senhoras e senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Mais uma vez cá estamos, começando mais um testemunho. Uma satisfação estar aqui contigo mais uma vez. É sempre muito bom, você já sabe como é que faz para participar, como é que faz para acompanhar a gente aí, né? É @testemunhobr, é a nossa marca, ainda não apareceu aqui ainda aqui no painelzinho aqui, mas vai aparecer daqui a pouco aí, tá bom? Para você acompanhar nas nossas redes sociais aí, Instagram e Facebook, tá? E o do YouTube, você já sabe, você está aqui. Muito obrigado por esse carinho, tá bom? É uma satisfação estar aqui de novo. E a ideia desse projeto do testemunho é sempre levar a palavra de Deus através de testemunhos. Uma história sempre impactante, sempre bacana, né? Que alguém possa ter vivido e que possa fazer diferença na tua vida também. Então, espero que o que a gente vai contar aqui agora, né? O nosso próximo testemunho possa fazer diferença na tua vida. E se você se sentir de forma assim abençoado, falar, não, esse testemunho me tocou, isso foi bem legal, foi bem bacana, você pode fazer o quê? Você pode espalhar, né? Você pode espalhar, sim, isso é muito bom, ó. Aí, antes de falar para você espalhar, eu quero botar aí para você um nosso contato, tá? Se você tem uma história bacana, se você tem aí toda enfim, uma experiência extraordinária com Deus, seja na tua conversão, seja no momento do processo aí, onde você, em um determinado momento da tua vida, teve a necessidade de um milagre, de uma ação extraordinária, entendeu? Uma graça, maravilhosa graça de Deus, de uma forma mais abundante, você pode se manifestar aqui nesse e-mail aqui, tá? testemunho33@gmail.com. E aí você manda a tua história aí, a gente vai fazer contato contigo. Quem sabe, de repente, não é você que vai estar aqui do outro lado participando comigo, não é? Que bom, tomara que sim, tá? Outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, então, falando agora de compartilhar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, primeiro se inscrever no canal, isso é fundamental, se inscreve aqui no canal, porque é muito bacana, e aí você se inscrevendo, você já ativa todas as notificações para que quando a gente lançar aí uma mensagem nova, um vídeo novo, um testemunho novo, você já fica sabendo e automaticamente já entra e já acompanha, tá? Isso é muito bacana. Outra coisa que é importante você clicar, principalmente aqui no canal do YouTube, é o joinha. Dá um clique aí no joinha, tá? Joinha, tá? e boa, isso ajuda bastante o canal, facilita bastante pra gente. Enfim, o canal se torna mais notável, mais interessante, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é compartilhar. Se esse projeto, enfim, se o testemunho está sendo bacana para você, o que você faz? Você pode compartilhar, divulgar para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, etc, etc. Combinados? Ok? Mais uma questão é essa daqui, ó. E se você se sentir no coração e se realmente esse projeto está sendo bacana para você, está fazendo a diferença de alguma forma, enfim, está sendo útil, foi útil, e você acha que, poxa, essa história aqui pode ser legal para fulano, pode ser legal para ciclano, entendeu? Para alguém que você gosta, papai, mamãe, irmão, família, amigo, não importa. Compartilha. E aí, se você se sentir no coração que isso foi importante e quiser colaborar, porque o detalhe é o seguinte, você pode colaborar, mas desde que realmente tenha sido importante para você e que você se sinta no coração, tá? Então tá aqui, a chave Pix é o endereço de e-mail, testemunho33@gmail.com, fica à vontade, tá? O que você sentir no coração aí, será bem-vindo. E tem também aqui o nosso, que lado que eu tô aqui? Aqui. Não, aqui, o contrário, aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. É um QR Code, é pra você, de repente você está com o seu celular aí, você está assistindo no computador ou na sua TV, é só você abrir no aplicativo do banco, tá? Mirar o leitor de QR Code aí, já abre direto aí você faz a doação do tamanho que você quiser, conforme o teu coração. Fechou? Combinados? Então tá bom. Eu quero fazer o seguinte, hoje eu tenho um convidado ilustre, amigo de longuíssima data, tem bom gosto porque torce pro Palmeiras, um cabra bom, já sofremos, deu muita risada junto, e nossa, muitas histórias, a gente vai muito provavelmente adiantar algumas coisas aqui,
E é um prazer recebê-lo aqui, por quê? Porque é de Santa Fé do Sul, meu amigo Ronaldo! Fala, Ronaldão! Ronaldo Edilson, Rossi! Tudo bem, Ronaldo? prazer estar aqui, cara. Prazer, Prazer mesmo, viu? prazer é todo meu. Eu quero, assim, já começar te agradecendo, né, por ter aceito o convite, por estar aqui, enfim, compartilhar um pouco da tua história, contar um pouquinho das nossas histórias, apesar que as tuas histórias são mais intensas com quem? Com o Didão, meu irmão? Não? Como é que funciona? Não. Acho que com todo mundo, né? Conheço a família toda. É, pois é, gente. Ele ia almoçar em casa, serra boia lá de vez em quando, assistir jogo do Palmeiras, eu ficava o dia inteiro. É verdade. Isso é muito legal. Outro dia quando eu tava lembrando aqui, Ronaldo, da gente bater esse papo aqui, né? Eu tava lembrando, cara, Sim. daquele fatídico jogo de Palmeiras e Corinthians. Se não me engano, foi 13 de junho de 93, se não me engano. 13 de junho de 93, que o Palmeiras, depois de um longo tempo de jejum, ele se tornou campeão em cima do Corinthians. Cara, Sim. eu lembro, gente, vocês não sabem, mas o Ronaldo chorava, mas chorava, cara. Eu dava risada só de ver o Ronaldo chorar, cara. Aí todo mundo na sala, numa vibração, até meu pai, cara, ele tava na sala, ele faleceu poucos dias depois desse tempo. Mas, cara, foi muito legal aquela fase lá. E não tinha um palmeirense que chorava, só que o Ronaldo ele desabava, rapaz, mas chorava. Você lembra? O que você lembra Chorava e daquela bebia, história? né? Lembro. Chorava e bebia, né? Então, que sensação que você traz daquela época lá, Ronaldão? O que você lembra daquele momento, assim? Então, rapaz, assim, era uma época assim que a gente tinha essas ilusões, assim, hoje eu continuo, né, como diz o palmeirense, né, mas naquela época lá a gente bebia, brigava por causa do time, né, então eu lembro daquele dia, lembro mesmo, então chorava e saía na cidade, às vezes até xingava as pessoas, né, então isso depois mudou bastante, né? Hoje a gente continua gostando de futebol, jogando futebol, Você ainda brincando, joga né? ainda, você ainda brinca ainda? Brinco aqui, o pessoal da BB aqui, a gente brinca lá de quinta-feira, né? Agora é tudo E mais leve, continua né? tirando sarro. Não, mas é diferente, né? É diferente, né? Hoje a gente leva isso mais uma boa, sem bebida também, né? Então Sem isso. estresse, né? Porque você vai pra divertir, né? Eu já deixei de jogar em várias turmas Sim, aqui porque o sim. pessoal vai pra competir. Eu falei, cara, se eu fosse competir, eu ia jogar no Palmeiras, porque a minha habilidade me cabe lá, entendeu? Até hoje. Mas eu lembro, eu tenho saudade assim daquela época daqueles encontros que a gente fazia, churrasco, né? Uhum. A parte dos relacionamentos, da amizade, realmente era muito gostoso, né? Ah, Então, sim, daquela também. época eu lembro muito bem disso, tinha saudade, né? Que viajava até com a tua família, fomos para Americana junto, É, você então vem aqui pra era Ribeirão, já muito passar gostoso. aqui. Ronaldão é. Ribeirão, é verdade. Americana, depois Ribeirão, Ronaldão sim. é um irmão que o papai nos deu. Muito legal. E aí eu lembro, por exemplo, eu e o Ronaldo, gente, é o seguinte, a gente estudou junto boa parte da nossa adolescência aí, fez a parte, o ensino hoje fundamental, né? Não sei, não lembro, mas o colegial a gente estudou, praticamente o colegial todo. E, e as viagens, viagem pra praia. Para Santos, né? Passando. Você lembra que nós ficamos num pensionato? Eu não lembro o que é aquilo, um orfanato. Educandário chama. Educandário, exato. Ana Nery, se não me engano. Ou não, é Ana Isso, Nery na Avenida Ana Costa. É isso. isso. Educandário, verdade. Eu lembro, cara, que a gente fez um churrasco, eu não sei se foi no último ou no penúltimo dia, e choveu pra caramba. E aí a gente se reuniu no pátio, no centro do pátio tinha uma cobertura lá onde a gente acabou fazendo o churrasco. E a criançada do orfanato interagia com a gente assim de uma forma muito gostosa, cara. E eles participavam do churrasco, corriam, brincavam. Nossa, que fase gostosa, que bacana. Aí ia pra praia morrendo de frio, porque tava um frio, não sei se a gente sofre, sai de Santa Fé pra ir pra praia Sim, passar frio, sim, cara. Mas foi uma verdade. fase bem bacana, bem legal.
Mas a ideia do Ronaldo aqui não é só contar das nossas histórias de adolescência, não, gente. A ideia Sim, é falar de Jesus, é falar do testemunho de vida dele. O Ronaldo, ele vai contar melhor, mas depois de um bom tempo, o Ronaldo hoje é pastor. Aliás, eu botei aqui pastor, aqui eu botei aqui, o que eu botei aqui na tua legenda aqui, Ronaldo? Deixa eu ver aqui. Eu botei aqui, pastor, missionário, empreendedor social. Não, só o nome que é Ronaldo Rossi, pastor aqui, eu não sei o que é. O que você é? Hoje você se autodenomina como pastor, além do que mais? Como que você se identifica? eu sou pastor e também psicólogo, né? Também me Pastor e formei em psicólogo. psicologia, né? Você fez da educação física, você fez também, não fez ou não? Também, Aham. também. Então hoje você socorre o povo aí do jeito que tem que socorrer mesmo, né? Sim, sim. Não, legal. Bom, então, Ronaldo, vamos lá. O Ronaldo é o nosso convidado de hoje. Vai contar um pouquinho da sua história, da sua vida. Conta pra gente como é que foi esse teu começo com a vida cristã, como é que foi esse primeiro contato com Jesus dentro da tua vida, como é que tudo Sim, começou. sim. Então, hoje eu tenho 52 anos, né? É, e... E na verdade a minha conversão aconteceu aos 28 anos, então os 28 anos que eu vivi sem conhecer Cristo, Uhum, eu tive uma adolescência, uma juventude, como muitos jovens têm, né? sim. Bebendo, fazendo as farras aí que a gente fazia, né? Mas aí eu tinha um relacionamento muito difícil com meu pai e com a minha mãe, né? Uhum, Eu era muito nervoso, né? Eu era muito, xingava muito, eu não tinha muita paciência, então às vezes bebia, brigava com meu pai, né? Então tinha com meu irmão, então a gente tinha uma vida assim bem conturbada mesmo, né? uhum. E a minha vida começou a mudar quando, em 91, né? 1991, eu conheci a Adriana, né? Que hoje é minha esposa. Sim. E a Adriana é uma menina da igreja, né? Os pais dela eram pastor da igreja, né? Irmão Osvaldo, mãe É que eles Iraci. chamam nascido no berço evangélico, né? Que eles falam. Não, os pais dela se converteram, o pai dela era um alcoólatra aqui na cidade, né? Uhum. Teve muito problema com bebida, se converteu, aí a família foi para a igreja. E a Ah, legal. Adriana, conheci ela em 91, né? Comecei a namorar com ela, e aí namorei com ela 6 anos. E nesses 6 anos, ela acabou saindo da igreja, né? E a gente foi viver aí a vida que os jovens levam. Então eu digo assim, só não usei droga, mas a gente bebia, farreava, fazia coisas que hoje a gente entende que é Totalmente errado, equivocado. totalmente equivocado. E nesse período que eu namorava ela, eu tinha que ir na igreja, né? Eu digo que eu tinha que ir, porque se eu não fosse, o sogro não deixava sair com ela, né? Então eu tinha que ir, cara. Eu ia lá porque se eu quisesse sair com ela, Você tinha eu que ir tinha que lá? ir na igreja. Então eu comecei a ouvir o Evangelho em Aham. 91, né? E o que foi decisivo, assim, depois de 6 anos, eu me converti depois de 6 anos de namoro, Uhum. duas coisas marcou muito, né? Primeiro, a nossa vida se tornou insuportável com o namoro, porque eu digo hoje, a pessoa tem Cristo, quer namorar com alguém que não tem Jesus, a Bíblia diz claramente lá que a luz não tem comunhão com as trevas, né? O Sim. estilo de vida. Então eu queria ir para uma situação, a Adriana não concordava com aquilo. Então a gente brigava muito. Uhum. E chegou nessa época, ela sofria muito, eu fazia ela sofrer. Mas eu não conhecia nada da vida espiritual, então para mim estava tudo bem. Ah, E foi nesses 6 anos que os pais dela, né, eles sempre me trataram assim com muito amor, né? sim. Eu lembro que fizeram até um aniversário surpresa para mim, nunca tinha tido. Então, assim, eu tinha uma realidade dentro da casa do meu pai, que era uma realidade de muita briga, muito nervosismo, agressão verbal. E aí eu ia para a casa da Adriana, e lá eu digo assim, que lá Era um era mundo tudo tão completamente tranquilo. diferente, é tudo que você sempre sonhava, né? É.
Eu costumo dizer que até os cachorrinhos latiam baixo lá, né? É, e a minha família é família de italiano, né? Dá pra ver Aham. na cara. Então, a gente sempre conversa alto, conversa, está brigando. Então, assim, eram mundos diferentes. E eles me tratando com amor, e eu ouvindo a palavra de Deus, né? E aí, como o namoro foi se tornando insustentável, nesse período de 6 anos, né, eu indo à igreja, um dia a Adriana, ela estava cansada, né, daquela vida que a gente levava, e ela resolveu voltar para a igreja. Uhum. Eu lembro disso até hoje, numa sexta-feira, ela foi na igreja e naquele dia a mensagem foi o filho pródigo, né? E Olha aí. aí ela voltou, me encontrou e falou: ó, eu tô voltando para Cristo, né? Depois de Amém. 6 anos. E aí eu falei: puxa, agora E eu tô, agora? né? Tô perdido. E foi nessa época que a minha conversão ocorreu no fundo da casa da minha sogra. Eu Olha aí, que trabalhava legal. lá, tinha uma lojinha de calçado. Uhum. Eu lembro até hoje foi meio-dia, né? Então não foi nem na igreja, mas 6 anos ouvindo o evangelho, aquela coisa toda, né? Uhum. E aí então que houve a minha conversão. Aí eu percebi o quanto eu estava fazendo mal para Adriana, para minha vida. E aí nós começamos a ir para a igreja. Ah, Isso foi em 97, né? Eu certo. estava com 28 anos. 28 anos. Aí fui para a igreja, namorei com ela mais 2 anos, né? Então, total foram 8. E aí nós nos casamos em 99. 99. E assim, eu digo que a minha conversão ela foi uma conversão, para mim, muito genuína, muito verdadeira, porque eu, eu realmente me arrependi daquela vida que eu tinha, do que eu fazia com meu pai e com a minha mãe. Então Deus começou nesse período a restaurar relacionamento com a minha mãe. Eu nunca mais xinguei minha mãe, E aí, nunca mais Ronaldo, xinguei meu pai. deixa eu aproveitar essa fase aí. É, é interessante que quando a gente aceita Jesus, o Sim, contraste, o contraste em relação àquele estilo de vida que a gente tinha é um negócio absurdo, né? E como isso pesa na sim, nossa vida, né? muito, porque meu relacionamento com a minha mãe e com meu pai mudou, né? A minha mãe começou a ir comigo na igreja, né? No princípio, ela achou ruim, porque, Aham. mas você vai virar Vai virar evangélico, né? crente, era Mas, evangélico. então ela achava que era ruim, mas quando ela começou a ver que a minha vida começou a mudar, né? Aí seja com a Adriana, a gente abandonou aquele estilo de vida que a gente tinha, Os de velhos farra, de hábitos. beber, mudou. Então, aí nosso relacionamento melhorou. Aquela história de sair com outras meninas, aquilo tudo acabou, né? Porque Hum. teve tudo isso nesse período de seis Sim. anos. Então, eu parei de beber, né? Eu larguei mão de beber álcool, né? Uhum. Então, a minha vida começou a mudar assim Drasticamente. completamente, né? Aham. Drasticamente, né? Aham. Mudar para muito melhor, E né? aí você Para muito melhor. começa a influenciar os seus, né? Como, por exemplo, você estava começando a falar da tua mãe, né? Sim, sim. E aí a minha mãe, ela morreu 2 anos depois da minha conversão, né? Foi bem difícil porque é o momento que eu estava vendo o melhor momento de vida com ela, né? E foi o momento que ela faleceu, né? Acho que foi 2001. E em 2001, e aí começou um processo assim de, aí eu senti um chamado de Deus para ir para o seminário, né? Em Aham. 2001, 2 anos depois da minha conversão, eu já estava no seminário, né? E a minha vida começou a acontecer as coisas muito rápido, né? Sim. Então, casei em 99, 2001 estava no seminário, 2004 terminei o seminário e quando foi 2005 eu já fui ordenado a pastor aqui na Igreja Batista, né? Ah, que legal. E agora estou aqui como pastor já faz 17 anos, né? Que eu Uau.
Eu sou pastor auxiliar do pastor Eliezer, né? Uhum. A primeira igreja batista de Santa Fé do Sul. É aquela da Então, Rua estou 15 ali? Isso, era na rua 15, né? Isso. Próximo da Agora 14? nós estamos ali. Não, agora, isso, entre a 16 e E a a 14. 14 ali. Aham. Isso. Agora nós estamos aqui perto do Poço São Paulo, né? Construir um novo templo, um Ah, que templo legal. bem maior. É um Gente, nós estamos templo ali falando. para Pera aí, Ronaldo. Nós estamos falando de sim, Santa Fé do Sul. Você conhece Santa Fé do Sul? Se não conhece, precisa Santa Fé do conhecer. Sul. Terra boa. Sim, é 30 mil habitantes, né? Não é? Então, então nesse período tudo começou a acontecer muito rápido, né? Aham. Nesse período Deus me deu. Eu lembro que eu tinha muito medo de casar por não conseguir sustentar uma família. E então Deus nos deu uma casa, nós construímos uma casa, um sobrado, né? Então Deus começou a nos abençoar não só na questão financeira, mas muito especialmente na questão do meu casamento, né? Porque os primeiros 5 anos do meu casamento foram bem difíceis, porque eu era muito imaturo. Sim. E foi quando eu comecei a aprender da palavra de Deus, né? Estudando, que Deus começou a abençoar o nosso casamento. Eu estou com 23 anos já de casado, né? 8 anos de namoro, 31 anos já com a Adriana, né? E graças a Deus a gente tem uma vida abençoada, né? Nesse sentido. E Amém. aí, Deus, assim, como 2005 eu me tornei pastor, eu sempre Deus me chamou no sentido de trabalhar muito na área de aconselhamento, né? Eu gosto demais dessa área. Então aí eu fui fazer pós-graduação em Campo Grande. Aí em 2012 eu fui fazer psicologia, né? Me formei em 2016, né? Uhum. Eu fui fazer pós em Rio Preto, né? E hoje eu tenho um projeto social na igreja de atender pessoas, né? Gratuitamente, né? Na área da psicologia. Ai, que legal. Então, sou muito feliz por ser pastor e por usar Fazer esse todo esse instrumento trabalho. aí para ajudar pessoas, né? Ai, que Então, bacana. um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha história aí de uma forma bem resumida, né? Uhum. Mas uma das coisas importantes para mim foi a mudança no meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, né? O meu pai, ele morreu com 90 anos, né? Você conheceu bem ele, o Dino Sim. conhecia bem. Aham. E o meu pai, eu tive a oportunidade de evangelizar ele e depois fazer um discipulado com ele, né? Olha isso, que Então, maravilha. fiz um estudo bíblico com ele, né? E foi assim, quando ele morreu, ele Tava morreu, encaminhado, creio, com né? Cristo, estava encaminhado, Tava né? encaminhado. Hoje eu tenho duas irmãs que estão na igreja, né? Tenho sobrinhos. Então Deus tem feito uma obra, assim, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Então, isso que é o mais legal de tudo, né? Você, a partir do. E muitas das vezes você não precisa fazer muita coisa, né? Você simplesmente precisa deixar Deus agir na tua vida, né? Que Sim, todo o resto ele faz. É Mateus 36, 33. sim, sim. É verdade. Então eu digo sempre que eu sou, até te disse, eu entendo a minha vida como eu sou fruto da graça e da misericórdia de Deus, né? Amém. Porque eu me lembro da minha conversão, quantas vezes a gente bebia, pegava moto e saía, né? Meu Deus, eu fico pensando quantos livramentos Deus nos deu, né? E Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa, até uma sogra abençoada, né? Que a gente brinca, a gente brinca com sogra, né? Mas minha sogra é uma bênção, né? Aham. O pessoal da igreja aqui é uma igreja maravilhosa que a gente está aqui em Santa Fé, O né? povo daí é bacana, o povo é Então, bonzinho. Ou tem muito problema aí, Ronaldo? Você como pastor, não? você Tem sabe muitos que uma igreja. Ronaldos no Santo. Tem. Você sabe que toda igreja tem as suas dificuldades, né? Não, Onde claro, tem isso é pessoas óbvio. A que. gente brinca, mas tem. Sim, sim, sim.
Mas eu digo, Deus tem nos abençoado, tem nos dado irmãos assim muito, mas muito especiais aqui na igreja. Eu digo que a nossa igreja, eu acho que ela é a nossa comunhão. A gente tem células, né? A gente trabalha com células. Então a gente tem um pessoal que trabalha muito, um pessoal que ama muito estar junto, né? Então Sim, sim. isso é bem importante para nossa Mas vida. você sabe, esse hábito de comunhão, quando a gente entende o propósito disso, é algo extraordinário, né? E aí você Sim, começa a conviver até com os seus de forma diferente. Que, por sim. exemplo, aqui na minha família, hoje só eu, por enquanto, aceitei Uhum. Jesus. E eu já comecei a fazer um. Aliás, cara, você não tem ideia. Eu comecei a fazer esse processo com a minha mãe, né? Falei, não, minha mãe precisa aceitar Jesus, precisa entender quem é Jesus, né? E comecei a conversar com ela por telefone, porque não estava dando para ir em Santa Fé. Comecei a conversar com ela. E um dia, batendo um papo com ela, falei, mãe, vamos fazer essa oração aqui, vem cá. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tá, etc, etc. Ela fez direitinho e tal. Mas eu falei, cara, mas acho que isso ainda ficou superficial. Aí eu chamei o Dinão, Dinão, faz o seguinte, agora, já que você tá aí, o pregador aí de Santa Fé do Sul, pelo menos para a família aí das mensagens, vai lá e faz o processo aí, presencial. Não, mas ela já aceitou, eu já aceitei. Dinão, vai conversar com o Ronaldo, vai conversar com o Ronaldo pra você entender. E aí eu falei, ó, chama o Ronaldo pro Ronaldo fazer esse processo aí pra te ajudar em casa, vai ajudar com a mãe aí, vai, até eu chegar aí. Sim, sim. E a gente sabe, É quando a gente. interessante que eu fiz isso com a minha irmã, né? Uma Uhum. das minhas irmãs, quando ela teve os problemas lá com o filho, né? Questão espiritual bem séria, Sim. eu sentei com ela algumas vezes e expliquei o evangelho para ela, né? Hoje ela está firme com Cristo, ela teve uma conversão também bem genuína, né? Aham. As minhas duas irmãs, né? Estão na igreja, hoje estão firmes com Cristo, né? Então, aí o meu pai, eu tive a oportunidade de evangelizar ele, né? Fazer o discipulado. A minha mãe, antes dela morrer, ela já estava indo comigo na igreja, né? Então, Deus começou a fazer na minha família e realmente foi na minha vida, né? Amém. Eu tenho tios, mas na minha família Deus começou a mudar a minha vida. E eu acho que era um dos que mais dava trabalho, né? Dava bastante trabalho, assim, né? Era muito briguento, era... E Deus vai fazendo a obra, cara, né? Eu acho maravilhoso que o pessoal dizia assim, o pessoal da minha família dizia para a Adriana, falava assim, olha, se eu não tivesse convertido, vocês não iam parar casados não, né? E hoje eu dou razão, né? Muito Eu provavelmente, dou, né? não tinha, porque era muito arredio, né? O Ronaldo, assim, é que naturalmente, num processo de conversão, quando você se converte, você passa a viver uma vida em comunhão com Cristo, naturalmente choca, ou pelo menos contrasta de forma muito intensa com aqueles que nos rodeiam, sejam os amigos, enfim, aqueles que ainda porventura continuam vivendo Sim, o mundo. Eu creio que isso não foi diferente para você, principalmente em Santa Fé, uma cidade pequena. Eu vejo isso, por exemplo, aqui. Eu tive essa situação. Tem um amigo muito querido até, que eu começava a mandar umas mensagens, né, evangelizando, né, via celular. E ele chegou para um amigo em comum e falou: Rapaz, aqui é Minduba, né? Minduba, Minduba tá bem? Tem sim. certeza? Ele tá bem? Ele falou: Por quê? Falei, não, ele tá mandando uns negócios de igreja. Esse meu amigo é cristão. Ele começou a rir demais, cara. Ele falou, me contou. Ele me contou, eu falei, cara, é o mundo, né? A gente começa. Como foi a tua experiência em Santa Fé? Como é que foi no seu círculo de amigos? Hoje eu sei que todo mundo já sabe, vive, aceita e muito Sim, provavelmente já devem ter aceito, quer dizer, espero em Deus que sim. Mas como foi isso? Né? sim. Então, como eu trabalhava na época, antes da minha conversão, num estúdio de desenho, né? Então a Uhum. gente trabalhei com o Dino, né? Então a gente tinha aquela Dino é o meu vida. irmão mais novo, viu, gente? Dino é o meu irmão mais Isso, novo. de não. Então, assim, os amigos que a gente tinha naquela época,
eu mantenho assim amizade com eles, embora alguns tenham ido embora, mas eu mantenho contato com eles até hoje, quando encontro, converso. Agora, é verdade que quando a gente se converte, há um afastamento natural Sim. de algumas pessoas por causa do estilo de vida que elas vivem, né? E dos Então, por hábitos, exemplo, dos novos hábitos que você passa a ter, né? sim, sim. Então, quando eu parei de beber, eu parei de ir a certos lugares que não faziam bem para mim, né? Então, a gente acaba se afastando um pouco daquele contato que era maior no começo. Uhum. Mas eu mantive, né, assim, a amizade, quando posso converso, quando encontro a gente conversa, né? Porque eu entendo isso, porque Jesus nunca disse, né, para a gente sair do mundo, né? Sim, Ele disse para Deus nos livrar do mal, né? sim. Então, eu entendo que essa amizade que a gente mantém, né, ela é importante até para a questão do evangelismo, né? Tem alguns amigos um ou outro que se converteram, né, daquela época, né? Outros não, né? Mas eu ainda continuo mantendo contato com essas pessoas, né? É natural que quando a gente vai ficando mais velho, há um amadurecimento, mesmo você não sendo convertido. Sim, E dependendo das lutas que cada um tem, serve até de inspiração para se aconselhar de alguma forma, né? Pô, de repente você encontra, começa, sim, pô, o Ronaldo é pastor, deixa eu bater um papo com ele. Pô, Ronaldo, eu tô passando por uma parada, o que você me sim, fala? Acaba isso acontecendo, né? sim. Sim, o que você está falando é bem interessante porque assim, quando eu fui fazer psicologia, né, a minha ideia era usar a psicologia para abençoar pessoas, né, não para ganhar dinheiro, né, Uhum. não para trabalhar como psicólogo. Na verdade, eu trabalhei 3 anos aqui, tinha uma clínica e eu resolvi fazer só projeto social e estou fazendo um projeto social só na igreja. Mas Aham. assim, grande parte do conteúdo do aconselhamento ou de sessões, né, de terapia vem da minha própria experiência de vida, né? Eu tenho 52 anos, então eu já errei muito no meu casamento, eu já vivi muitas experiências, né? Eu tenho 52 anos, então eu já vivi muitas experiências que são hoje, elas são um instrumento para a gente ajudar pessoas. Porque hoje, por exemplo, eu compreendo quando a pessoa está vivendo determinadas crises no casamento, porque eu já passei, né? Sim. E aí eu gosto, eu nunca me coloco melhor que as pessoas, porque eu não sou, né? Mas como alguém que já passou alguns caminhos e que eu posso ajudar algumas pessoas não apenas com o conteúdo teórico, né? Sim. Mas com o conteúdo bíblico e com experiências que eu tive com Deus ao longo desses 25 anos aí que eu tenho de conversão, né? Uhum. Então aí a gente adquire uma bagagem assim, uma bagagem maravilhosa, porque Deus vem transformando a minha vida. Né? Amém. A, Aham. a gente diz que em teologia que a santificação ele Uhum. é um processo que leva a vida toda, Sim. né? Então isso é uma bagagem que a gente pode ajudar as pessoas, não só a idade, porque a Mas o idade processo, né? processo porque ela traz experiências ricas com Deus. Eu tenho muitas experiências com Deus, seja na área financeira, né? Seja na área de casamento, na área até de adoecimento. Por exemplo, passei por um quadro de depressão em 2010 devido ao estresse, né? Uhum. Então, hoje eu compreendo pessoas, eu gosto muito de atender pessoas com depressão, com quadro de ansiedade, né? Hoje você fala com propriedade, né?
porque a gente acaba tendo a teoria, que nós estudei para isso, estudo bastante para isso, mas eu compreendo um pouco melhor o sofrimento humano, porque eu já passei por muitos desses sofrimentos e Deus me fez, Deus pega esse sofrimento, como diz lá em 2 Coríntios, acho que é capítulo 1, que Deus ele é o Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação, né? Aham. Ele nos consola nas nossas tribulações para que a gente possa consolar aqueles que passam por tribulações semelhantes àquela que nós passamos. É 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Né? 2 Coríntios Capítulo 1, verso 3 e 4. Ok. E aqui esse texto ele ensina para a gente a questão do o que Deus faz com o sofrimento que a gente passa, né? Aham. Ele faz disso uma experiência que a gente usa depois para cuidar de pessoas. Que é o que eu amo fazer, né? Eu amo atender pessoas, eu amo aconselhar. Tá aí, 2 Coríntios 1, 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Exato. Não, mas que legal. Ô, Ronaldo, agora me conta uma coisa, cara. Essa é a tua história, esse é o processo de conversão e parte daquilo que você está vivendo, né? De tudo aquilo que você está vivendo até então, todo o seu trabalho. Sim. Nesse processo, você teve algo assim que foi mais impactante ainda, alguma coisa assim que porventura você fala, poxa, isso aqui Deus trabalhou forte aqui agora. Ou com você, ou com as tuas experiências de aconselhamento, enfim, alguém que você porventura tenha vivido, ou enfim, veio saber de alguma história, alguma coisa desse sentido, que possa compartilhar. Sim, Né? não, sim. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha medo de casar por causa da questão financeira, né? Sim, Eu você pensava, comentou. como é que eu vou sustentar minha família, né? Uhum. E eu era muito novo na fé. Sim. E eu tive uma experiência, eu tenho uma experiência assim na questão financeira com Deus maravilhosa, né? Porque eu quando fui para o seminário, eu vendia calçado, eu não tinha renda fixa, né? Então, eu tinha que pagar meu seminário, eu estava construindo a casa e tinha minha casa para sustentar, né? E não tinha renda fixa, eu tinha... Mas eu entendi o chamado de Deus para eu ir para o seminário. Uhum. Então, eu tinha que ficar 15 dias fora, lá no seminário, que a gente tinha que ficar lá em tempo integral. E a minha esposa trabalhando sozinha em casa, então construindo casa, recém-casado, um turbilhão de coisas. E assim, resumo dessa história é que em 4 anos Deus nos deu uma casa, um sobrado, né? A gente não pegou dinheiro de ninguém, não ficamos devendo para ninguém. Uhum. E eu fiz o meu seminário, comprei todos os meus livros, né? Então assim, eu não consigo explicar isso, porque eu só sei que isso é bênção de Deus para a nossa vida, né? Foi bênção de Deus. Né? Você olha para trás e você fala assim, nossa, cara, isso é Deus. Quando você olha assim, né? É Deus, Cara, isso sim, é Deus trabalhando, né? É Deus, sim, eu tenho convicção disso, né? Então, nesses 23 anos aí de casado, há 2 anos atrás, nós resolvemos construir uma outra casa, porque a casa estava muito grande, minha esposa queria uma casa menor. Aí nós resolvemos construir uma outra casa e foi maravilhoso. Eu já estava trabalhando na igreja, né? Uhum. Então nós construímos uma outra casa, estamos morando nessa nova casa. E assim, tudo isso, claro que eu e minha esposa somos bem responsáveis com a questão financeira, né? Bem responsáveis. Mas eu vejo assim nitidamente a mão de Deus nessas questões. Sim. E eu digo isso assim, eu nunca
orei pedindo bênção financeira para Deus. Não é o meu alvo de vida, né? Aham. Eu conto esse testemunho não é para dizer que a Ah coisa lá, mais material, olha lá, ele importante tá que Deus... pedindo material, essas coisas assim, né? Não, então, mas é como se Deus quisesse dizer para mim assim, olha, cara, eu vou te abençoar, né? E você vai ver que... Então a gente não teve dívidas, nunca ficamos devendo em banco. Eu entendo que isso é uma bênção de Deus, né? Para a Ronaldo, eu vida. lembro o seguinte, e tudo isso que você está falando é bem aquilo que Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas Sim, ele vai acrescentar. Claro, conforme a sim, vontade dele. sim, Mas é sim. exatamente isso, né? Sim. E eu gosto sempre de dizer assim que eu não entendo o evangelho como um Deus que quer deixar a gente rico. Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas eu entendo que a partir do momento que eu resolvi pegar minha vida para Cristo e servir a Ele, né? Eu entendi que as bênçãos do Senhor elas nos alcançam, né? Sim, sim. Então, eu tenho muitas experiências assim nessa área de sair para pregar no Mato Grosso, fiquei uma semana sem trabalhar, e quando eu voltei, naquele mês foi o mês que mais eu recebi dinheiro na loja que eu tinha, né? Uhum. Então, assim, Deus tem feito coisas assim maravilhosas nessa área. Mas eu sempre digo para Deus assim, Deus, se o Senhor tiver riqueza para me dar, o Senhor pode dar para outro porque eu não quero, né? Para mim, o que Deus me deu já é É mais do que suficiente. suficiente. Você sabe que eu ouvi outro A dia? minha, Não, pode concluir, pode concluir. não, eu digo que a minha oração principal para Deus é que eu quero assim ser instrumento de bênção na vida das pessoas, né? Uhum. Então, seja como pastor, como psicólogo, né? Então, a minha maior oração a Deus é para que Deus me dê sabedoria, né? Sim. Sabedoria é o que eu mais peço para Deus na minha vida, né? Aham. Outro dia eu estava fuçando na internet, eu ouvi uma palavra que, na verdade, foi um filme que. Foi um filme, não, do filme eu estou confundindo as coisas. Porque do filme é o seguinte: a frase que me marcou bastante foi: Pai, permita que eu descanse na tua fidelidade. Isso me impactou de tal forma, cara, porque assim. Às vezes a gente fica nessa neura, pô, pai, eu preciso pagar minhas contas, pai. Eu sei que o senhor está cuidando, eu sei que o senhor está zelando, tem N outras coisas para fazer, mas, pai, me ajuda aí, dá um jeitinho, entendeu? E na verdade você não está descansando, você está assim, conversando com Deus sobre a tua necessidade, mas não está descansando em Deus, Sim, na sua essência. E quando eu vi isso, cara, eu falei, cara, eu acho que. E pro cara lá, é um filme, esse detalhe é um filme do missionário chinês, enfim, 1800 e alguma coisa. Eu me foge o nome, eu vou publicar um dia desse, gente. E no final ele chega a essa conclusão, ele lê João 15 e chega a essa conclusão, ele fala, pai, me permita descansar na tua fidelidade. Quando ele, sabe, chegou a essa conclusão, tudo ficou claro. É isso. sim. É Aham, descansar na sim, fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Não é aquela sim, frase de para-choque de caminhão, não, Deus é fiel. E eu achei sim. isso. E é bem isso aí, né? Sim. É por isso que, como eu te disse, o texto da minha vida, assim, que marcou minha vida logo no começo, é o de 2 Coríntios 5, 14 e 15, né? Aham. Porque fala lá que o amor de Cristo ele nos constrange, Tem né? que buscar de novo, que eu já botei Então, uma dúvida. 2 Coríntios 5, 14 e 15, Uhum. né? Lá fala que o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu, né, para que a gente viva para ele, né? Sim. Morreu e ressuscitou para que a gente viva para ele. Porque eu, de verdade, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando, puxa vida, era para eu ter. Você olha pra trás e fala, Era para nossa, eu ter. Deus fez um Era bocado pra na eu minha ter. vida. Cara, eu sou muito grato a Deus por ele ter entrado na minha vida e ter transformado a minha vida, né? Então eu fico constrangido diante do amor de Deus. Eu fico pensando, sabe quando a pessoa te faz algo que você olha e você fala assim,
eu não mereço isso aqui, né? O que ele está fazendo é demais para minha vida, é muito, eu não mereço isso aqui. Eu olho assim para o amor de Deus. Tudo que Deus fez na minha vida, seja a minha conversão, seja questão financeira, seja pastorado, seja os cursos que eu já fiz, eu olho, eu sou muito grato a Deus, né? Eu sou muito grato a Deus. Isso marca muito a minha vida. Isso é muito legal. É assim, a gente já está chegando aqui no fim, mas assim, para a gente encerrar, o que você, assim, que mensagem que você deixa assim para as pessoas porque assim, na verdade, as pessoas elas resistem demais em aceitar ter uma vida com Cristo. Porque elas querem, e eu falo isso com experiência própria, eu relutei muito, eu tive o primeiro contato com Jesus em 2002, e na época eu era casado, enfim, muita turbulência no casamento, e cheio de altos e baixos, etc, etc, e o que aconteceu? Tem aqueles momentos gostosos, né, do primeiro amor, aquela fase nas nuvens, sabe, relacionamento, você quer sair, você quer falar de Jesus para todo mundo, e às vezes a pessoa não tá nem aí, você tá querendo falar e você fala. Por quê? Porque você toma contato, ele se torna algo tão especial na tua vida que você quer compartilhar de qualquer jeito. E só que eu vivi essa experiência, sabe, de muito altos e baixos. E eu tive isso comigo, não é nem uma frase nem nada, é que eu entendo que uma vez eu já falei com meu filho, que ele já fez estudo bíblico, hoje está afastado e tal, mas enfim, oro para que ele reveja esse posicionamento. Uma vez a gente teve contato com a palavra, conheceu Jesus, você pode se afastar, você pode fazer o que você quiser, mas você só vai se resolver quando você retornar. É o filho pródigo que você falou agora há pouco. Quando entender que não existe outro caminho. Sim. Essa é a história da Adriana, né? Da minha esposa. A pessoa que conhece Jesus, se ele se afasta, ele não vai ser feliz em outro lugar, né? Não vai. Então, para mim, quando eu falo de Jesus, para mim, assim, eu olho para a minha vida, eu também era muito resistente, tanto que eu fiquei ouvindo o Evangelho por 6 anos, né? E relutava em entregar minha vida para Ele. Mas para mim é uma vida completamente transformação, uma vida diferente. Então, por exemplo, Deus me deu um relacionamento com a minha mãe, né? Meu pai, né? Que era muito turbulento. Meu casamento, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida pessoal, né? Assim, eu era muito briguento, muito isso, aquilo. E o fruto do Espírito vai transformando a gente. Ele transborda. E o propósito de Deus na minha vida, né? Desde que eu fui para o seminário, depois fazer psicologia, né? O propósito que Deus colocou no meu coração, eu sou feliz fazendo isso, né? Eu digo que eu não seria feliz se eu não fosse pastor, se eu não pudesse ajudar pessoas. E eu tenho tido tantas experiências assim nessa relação de ajuda, né? Como Deus quer usar uma pessoa numa área, Ele usa. Então, uma experiência rapidinha, fui no Piauí, nós somos um trabalho missionário, né? Cidade de São João da Canabrava, e lá eu fiz parte da equipe de saúde, né? Tinha São João, como é que é o nome aí? Como é que é o nome da cidade? São João da Canabrava. Cidadezinha pequenininha, e foi lá, tinha mais de 100 pessoas lá evangelizando a cidade toda. E eu lembro que eu fui atender uma jovem, adolescente, tinha 16 ou 17 anos, né? Uma comunidade a 30 quilômetros afastada da cidade. E ela é uma menina que tinha sido violentada com 5 anos de idade. Nossa. E ela tinha agora 16, e ela não tinha uma vida normal, não saía. E aí, num aconselhamento, numa sessão lá de 1 hora, Deus foi nos conduzindo naquele momento
para que ela entendesse que ela era vítima, ela não era culpada, ela se sentia suja. Sim. Então, tudo isso Deus foi nos dando orientação, né? E aí terminou o nosso encontro, tal. Depois, num outro dia, eu voltei lá naquela comunidade, né? Nós ficamos 10 dias lá. E eu queria saber daquela menina, chamei ela de novo lá. E ela me disse que ela tinha entendido e que agora ela ia ter uma vida diferente, né? Olha isso. Então, assim, é o melhor presente que Deus me deu. Melhor presente. Saber que pude ir a 2.000 quilômetros daqui e pela direção do Espírito Santo a gente poder usar todas as ferramentas que Ele nos deu para poder trazer libertação para uma menina que estava com a vida paralisada, né? Então, poderia contar inúmeras dessas, mas a mudança com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, a minha transformação de vida pessoal, o que Deus fez na minha vida financeira, na minha vida acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, é muita coisa, cara, né? Eu hoje, às vezes, eu digo para Deus assim, Deus, eu falo, meu Deus, por que eu não te conheci antes, né? Fico pensando, me converti com 28 anos. Eu falo, cara, por que, né? Mas eu entendo hoje que Deus tem um tempo, né? Isso Deus aí tem... é o que todo mundo fala quando passa a viver. Eu já falei isso também. Eu já contei isso aqui algumas vezes. O porquê que esse projeto nasceu, esse testemunho. E, pô, Deus me deu vários dons. Eu sempre fiz assim, pô, claro, mais maduro, né? Você vai chegando à conclusão, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pro reino. E Deus foi me falando, Deus me deu vários dons e nenhum deles eu usei pro reino, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E foi num papo com um pastor amigo meu, Estevão, tomando um café. Ele me relatou uma meia dúzia de testemunhos assim que ele convive diariamente, né? Porque ele é capelão na HC. E ali eu falei, cara, tá aí a chave. Eu vou ouvir relatos de pessoas, de testemunhos e vou ser um canal, sei lá, vou abrir, ser como eu falo, eu sou comunicador, quer dizer, eu acho que eu sou, né? E vou criar um canal para falar testemunho. E testemunho toca, as pessoas são sensíveis a testemunho, porque esse testemunho são histórias vividas. Sim. Cara, não é fantasia, não é nada. É algo que Deus fez de verdade na vida das pessoas. Eu falei, cara, tá aí. E é isso que eu digo. Eu digo isso assim, hoje a minha história ninguém me contou. Sim. Eu conheço a Deus pela palavra, sim, leio a Bíblia, conheço um pouco, né? Mas assim, eu tenho uma experiência de vida com Deus. Então, quando eu falo, eu estou falando de algo que eu vivi. Não é só de algo que eu li, né? Eu li também, eu vi essa história na vida de muitas pessoas. Né? Mas eu tenho a minha história de vida com Deus. E a minha história ela é uma história real. Eu vivi ela. Né? Então eu posso dizer que Deus faz porque Ele fez na minha vida. Sim. Ele pode fazer obra na vida de qualquer pessoa. Eu tive essa experiência recente, né? Num aconselhamento, não é aconselhamento, quem sou eu para aconselhar, mas enfim, um testemunho de vida, tentando fazer com que essa pessoa de alguma forma entendesse o que Deus pode fazer. E é exatamente isso. Ele estava passando por algo muito semelhante do que eu estava vivendo. Eu falei, cara, confia. Eu estava exatamente como você está agora, sabe? Nessas incertezas absurdas, cara. E olha como eu estou hoje, olha como é que eu posso te falar hoje. Então, assim, é muito legal isso, quando você fala com a certeza de que, poxa, Deus fala, isso não é fantasia, isso não é história. Deus fala, Deus faz. Cara, isso não tem preço, não tem preço, cara. E aí a pergunta, poxa papai, por que o senhor não me chamou antes, cara? E eu lá nessa relação, sofrendo um bocado. Aí um amigo me falou outro dia, o Pércio, que já até passou aqui, já deu o testemunho dele aqui, ele falou assim, não, Midu, mas isso é o seguinte, cara, tudo isso, todo esse processo, todas essas etapas, tudo que você viveu, Deus trabalhou para que chegasse nesse momento. Aí você fala, tá certo, aí você entende, né? Sim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus tem um tempo, né? Deus tem um tempo para todas as coisas, né?
as lutas que a gente passa não são em vão, né? Não. Eu lembro quando eu falava para Deus assim, Deus, eu quero tanto, gostaria tanto de ajudar as pessoas, né, de aconselhar. E aí foi a época que eu adoeci por causa de estresse, que virou depressão. Então eu conheci o sofrimento na experiência dolorosa de passar por isso. Mas eu digo assim que foi a pior e a melhor experiência, porque hoje eu atendo pessoas com depressão. Uhum. E hoje eu compreendo a dor da pessoa, porque eu passei por isso, né? Então eu não falo para a pessoa só na teoria. A teoria eu conheço sobre depressão, transtorno de ansiedade, né? E é o que você falou, assim, quando a gente fala isso de experiência também, a gente injeta esperança no coração das pessoas. Sim. É o que as pessoas precisam hoje, né? De esperança, saber que aquela situação dela lá, por mais difícil que seja, Deus pode transformar radicalmente aquela situação, né? E Deus faz, Deus fez na minha vida, fez na tua. Eu conheço tantos testemunhos de vida. Quando eu me converti, eu dei o meu testemunho em todas as escolas de Santa Fé do Sul. Eu, mais o Paulinho, que é um menino que foi para a FEBEM e se converteu dentro da FEBEM, né? Um menino com pouco estudo, mas com uma experiência maravilhosa com Deus. Nós rodamos Santa Fé, Três Fronteiras. Eu ia nas escolas e testemunhava do que Deus estava fazendo na minha vida. Então o testemunho ele é maravilhoso, cara. Esse projeto teu aí tenho certeza que vai abençoar muita vida. Amém, amém, amém. É o único propósito, abençoar vidas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não. Cara, eu fiquei muito feliz de ter aceito o convite, de ter participado aqui, de a gente ter batido esse papo aí. É assim, eu sabia que você era um pastor, que você era psicólogo e tal, mas não sabia da história, do processo, todas as etapas, né? Então, assim, é muito legal. Aí você vai falar assim, nossa, mas vocês são amigos de longa data e não sabem. Gente, você não sabe o tempo que eu fiquei sem encontrar esse cara. A gente ficou muitos anos sem se encontrar. Aí uma vez tomando... Você foi embora daqui também faz muitos anos, né, Gilson? Sim, não, faz. Eu já estou mais tempo aqui do que aí, né, de vida, assim, eu já vivi mais tempo em Ribeirão do que em Santa Fé do Sul. E assim como eu lembro, até uma coisa que veio à mente, agora voltando um pouquinho à nostalgia, os amigos de colégio da época, eu não conheço mais ninguém, eu não sei de mais ninguém, não sei onde tem ninguém, sabe aquela turma, eu não sei onde o pessoal tá, eu não tenho ideia. Então assim, e quando vai em Santa Fé, é aquele mundinho, Santa Fé é a casa de minha mãe, rancho, ou se tem rancho, ou fica em casa, mas enfim, é esse mundinho. Então, você acaba não tendo a oportunidade de encontrar pessoas. Mas o Ronaldo, eu lembro que acho que uma das vezes que a gente se encontrou e conversou um pouquinho foi na sorveteria, né? A gente tava tomando sorvete lá e você tava lá na frente e tal. Aí quando eu criei esse contato, eu falei, cara, um cara que eu tenho que botar, quando surgiu essa ideia do testemunho, eu falei, não, o Ronaldão tem que botar aqui, ele deve ter alguma história, porque todo mundo que tem uma vida com Cristo tem uma história marcante, tem algo que realmente faz a diferença. Então, eu falei, não, o Ronaldão tem que participar aqui. E eu sou imensamente grato por isso, meu amigo. Obrigado mesmo, obrigado de coração, que Deus continue abençoando a tua vida, te dando discernimento, dando direção para a vida de muitas pessoas aí, porque hoje você como pastor, você acaba liderando a turma, você vai conduzindo as ovelhas, né? Então, que Deus te dê muita sabedoria, discernimento e direção do Espírito para manter o povo na linha aí e cada vez mais atrair mais gente para o reino, né? Que essa é a ideia. Tá bom, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui, saber duas alegrias. Testemunhar, né? Que eu amo falar do meu testemunho. E minha alegria também é saber que você, né, tá aí com Cristo, né? Fiquei muito feliz com isso e com esse projeto aí que é um projeto, tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus continue te abençoando e te usando também. Amém. E tomara que eu tenha audiência em Santa Fé, né? Que esse cara assim... Eu vou divulgar aqui, para deixar. Mas audiência é para Jesus, gente. Chega desse negócio de audiência por interesse. Acabou, agora é pro reino. Ronaldão, obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo enorme no coração e que Deus te abençoe. Tá bom, meu amigo? Grande abraço. Deus abençoe.
Gente, esse foi meu amigo Ronaldo de Santa Fé do Sul, parceiro de longa data, hoje pastor, querido, amigo, e que deu o privilégio aqui pra gente, nos deu o privilégio desse testemunho tão bacana, tão legal, tão gostoso. E é muito bom saber que Deus faz, basta que você se disponha a Ele, tá? Que você realmente se coloque e aceite que Ele trabalhe na tua vida, tá? E eu quero assim, para encerrar, antes de encerrar, eu quero deixar aqui mais um lembrete, né? A ideia da colaboração, se você sentir no coração que deve colaborar, a chave Pix, o e-mail 33@gmail.com, tem o código de barra aí, o código de barra não, o QR Code, é só você mirar o aplicativo do banco aí, tá? E fazer a doação que você sentir no coração, se sentir confortável para isso, tá? Nada forçado, tem que vir do coração. Tá? Obrigado por esse carinho, pela participação. E para fechar aqui, eu quero o e-mail para você mandar isso aí também, tá? Se quiser comunicar com a gente, testemunho33@gmail.com. Eu quero deixar aqui por último esse versículo aqui para você refletir um pouquinho. Isso aqui tem me inspirado bastante, Isaías 26:4, tá? Que diz aí: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Tá bom? Então fica aí um beijo no coração, que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro, testemunho, que com certeza a gente vai trazer um testemunho bacana, edificante, que vai fazer a diferença na tua vida. Deus te abençoe, fica com Deus e um grande abraço aí. Tchau, gente. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sem Implantes, e hoje eu quero falar com você sobre um tratamento muito procurado na nossa clínica, é a carga imediata. Através da carga imediata, muitas das vezes a gente consegue realizar o seu tratamento completo por até 3 dias. É isso mesmo, em 3 dias você tem todos os dentes fixos novamente. Quer saber mais? Aponte a câmera do celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.